Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes Maternas. Hoje a gente vai trazer um tema forte, mas que é muito necessário e urgente. Nós vamos falar sobre Maio Laranja. Sim, hoje é dia 2 de junho, mas considerando que a gente ainda está com os respingos do mês de maio, a gente optou por ainda trazer, porque não conseguimos gravar antes, e a gente quer falar um pouquinho sobre como é possível combater o abuso e a exploração sexual. E nós estamos hoje com uma convidada que tem muita autonomia para falar sobre o tema. Está conosco aqui a Gabriela Favretto. Eu falei certo, Gabriela? Certo, correto. Ela é especialista, é advogada especialista em direito da família. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem aqui com a gente, já mandem para todas as mães que precisam ouvir sobre este tema e precisam falar sobre esse tema que se torna tão urgente, né? Então sejam muito bem-vindos, mas antes eu sou Ivete, sou mentora e terapeuta e junto com a Cleide, nós estamos nesse projeto Vozes Maternas, nesse podcast, né, Cleide, que é um espaço onde a gente quer realmente ouvir as mulheres, ouvir os profissionais para que a gente possa sempre auxiliar para que essas mulheres, para que as famílias também tenham segurança para buscar soluções nos seus desafios. Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora, sou terapeuta e junto hoje com a Ivete, junto com a Gabriela, nós vamos falar desse tema tão importante que há muito tempo era um tabu. Um tabu que jamais poderia se falar, especialmente para uma criança, sobre sexualidade, sobre o seu corpo e tal. E com isso nós tivemos muitos e muitos problemas, muitos e muitos desafios, porque a gente sabe que hoje o maior desafio entre abuso está dentro das próprias famílias. Então, Gabriela, seja muito, muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui conosco e trazer esse tema tão importante. Bom dia a todos, bom dia para a Ivete e para a Cleide. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, ter essa oportunidade de trazer esse assunto para a pauta. Não são todos os espaços que estão abertos para a gente debater, debater o Maio Laranja, debater todo esse contexto, né, que a gente precisa desse mês de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Então, eu queria já aproveitar, às vezes quem está nos ouvindo não sabe bem, o Maio Laranja, então se refere ao mês de prevenção ao abuso e exploração sexual infantil, é isso mesmo? Então, quiser falar um pouquinho sobre o Maio Laranja, eu acho que é importante. Ok. Então, o Maio Laranja ele foi instituído através de lei no ano de 2022. Bem recente. Bem recente. Para ser um mês de conscientização nacional, então, em todas as esferas, no poder público, instituições privadas que também participam, para a gente conseguir fazer um trabalho bem amplo, né, com as nossas crianças, voltado especialmente para as crianças também, para ter esse cuidado, né, e poder ensinar essas formas de prevenção para elas também. A gente tem esse mês em função também de um caso que aconteceu no ano de 1973 no Brasil, há mais de 50 anos, para ver como, né, essa forma de violência, infelizmente, se perpetua. Claro que naquele momento nós estávamos vivendo um período de ditadura no Brasil, era um outro momento, né? Mas teve um caso muito emblemático que foi da menina Araceli. Ela desapareceu depois de sair da escola e ela foi encontrada vários dias depois e foi constatado o abuso e o assassinato dessa criança. Esse caso ele foi julgado, os culpados eles foram identificados. Eles eram de famílias muito influentes do estado do Espírito Santo.
Eles foram condenados em primeira instância, mas após o recurso, eles foram inocentados. Uau. Então, isso, apesar de há mais de 50 anos hoje, né? Mas a gente ainda, infelizmente, né? E às vezes até de maneiras mais intensas, a gente observa essa injustiça ocorrendo, esses casos ocorrendo, essas violações sistemáticas contra crianças. Bebês, muitas vezes, como a gente vai analisar os dados, né, depois, daqui a pouco. Nossa, não tem como não se arrepiar, assim, e aí se colocar no lugar, né? Eu tenho uma filha de 4, você também tem uma filha de 4. Exato. E o tanto que muitas vezes, não que meninos não sejam alvo, mas as meninas, elas são muito mais o alvo, e como a gente pode prevenir, inclusive com as exposições, né? Exatamente. Eu acho, assim, a gente tem várias nuances dentro desse assunto, né? Mas quando a gente fala que as meninas são as principais vítimas, a gente também pensa que a gente tem uma arma muito poderosa nas mãos, porque as mães são as principais educadoras dessas crianças. E claro que a gente vive numa sociedade permeada por muitos assuntos, como o machismo, né, que vem ao longo do tempo, e a gente precisa quebrar essas estruturas. Não é fácil, mas a gente também tem uma arma muito poderosa nas mãos, que está nas nossas mãos, né, de educar essas crianças, sejam meninos ou meninas. Exatamente. Para a gente ter um futuro melhor do que a gente tem agora, né? E isso começa desde muito pequeno, assim, eu já tento trazer isso para minha filha, assim, eu até criamos uma música que eu canto com ela no banho, né, onde que eu, né, enfatizo, né, tipo, até ela disse, mamãe, vamos cantar, onde que a gente traz a questão, tipo assim, o meu corpo é meu, ninguém pode botar a mão. Exato. Porque, e saber o que pode, porque no dia que para ela internalizar isso, para que ela entenda a dar limite. Exatamente. E isso a gente vai abordar daqui a pouquinho, né? Nas formas de prevenção, como é que a gente pode introduzir isso com as crianças. Não, a gente não vai sentar, né, e vai trazer um assunto super pesado. A gente vai abordando isso de uma maneira muito leve, muito tranquila com as crianças. Elas são muito abertas. Então, elas entendendo esses primeiros conceitos, desenvolvendo uma autoestima adequada, elas vão carregar isso muito, com muita segurança depois na adolescência, na vida adulta delas, né? Eu, como terapeuta, o que eu mais me assusto, assim, aparece muitos casos, tá? Disso no consultório. Assim, ó, ultimamente mesmo, parece assim que eu ando ficando até um pouco assustada sobre isso. Assim, ó, meninas que aparecem, jovens, pais, que foram abusados pelos pais. Não. A menina veio para o consultório porque a mãe mandou a menina porque a filha estava numa fase rebelde. Aí nós fomos até essa menina falar, foi bem desafiante. E quando chegamos para compreender toda a rebeldia, é porque ela tinha sido estrupada pelo pai. E ela culpava a mãe por acobertar. Entende? Você consegue entender que muitas vezes as revoltas das crianças têm algo muito escondido por trás? Tem uma questão que é da psicologia mesmo, mas como eu estudo muito esses assuntos, tenho muita afeição por eles, todo comportamento infantil, ele traz, ele tem uma causa, né? Mas meu filho tá rebelde, ele faz muita birra, até as crianças pequenas mesmo, né? A gente vai analisar e verifica que tem alguma coisa por trás. E muitas vezes, por mais duro que seja para o adulto reconhecer, o adulto está ali dando causa para esse comportamento. E a criança, aquela maneira de comportamento é uma forma de pedir socorro. né?
Na maioria das vezes é. Então, isso em vários aspectos, né? Não só na questão do abuso, mas todo comportamento é uma comunicação. Então, também vale a gente ressaltar para ter essa atenção com as nossas crianças. Sim. E se tu trouxer hoje pra gente, assim, qual que é a faixa etária e o perfil das vítimas ou o vínculo com os autores, né? Como que isso se dá? Só Sim. pra gente entender isso em números, porque eu acho que... E a porcentagem também, né? Eu acho que é importante, como é que está essa porcentagem no Brasil ou no mundo todo que a gente possa trazer, né? Os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, mas os dados são utilizados os de 2023, né? Que foram coletados. A gente teve no total, né, de estupros e de estupros de vulneráveis consumados, mais de 83 mil casos. Então, já é um alerta. Isso no ano de 2023? Isso em dados oficializados. Mas a gente estima que esse número ele seja 4 a 5 vezes maior do que com isso. Certeza. Nossa. Com certeza. Muitos porque casos. para chegar, porque assim, para chegar é porque tem que ter tido uma denúncia e para chegar numa denúncia é muita coisa para que essa própria criança, se ela já estiver em idade possível, ou alguém responsável. Exatamente. Sim, ó, de todos os meus clientes que eu atendi nesse sentido, uma chegou a falar e tinha sido o avô. Quando o pai descobriu, o pai foi com uma faca em cima do pai. O pai da menina foi com uma faca em cima do pai dele. Quase matou. O irmão que tirou. Sabe? Da revolta que o pai ficou. De descobrir que ele confiou a filha dele em cuidados. E tinha sido... E o desfecho foi esse, né? Foi esse. Então, assim, foi muito sério, assim. Nossa, a menina carrega traumas muito grandes. Ela já é uma adolescente, ela não conseguia entrar em relacionamentos. Sabe? Que ela disse que quando chegava alguém tocar, ela sentia a mesma sensação do vô tocar. Então, e a memória dela tinha apagado isso. E num despertar, numa aula no colégio, que eles vieram sobre sexualidade, e veio despertar nela. E ela foi parar no hospital, ela começou com vômitos. Imagina, deve ter muito tido forte, uma crise. Uma crise, porque ela tinha uma admiração muito grande por aquele avô. E de repente... a gente precisa desmistificar uma coisa de que o abusador, ele é uma pessoa perversa perante a sociedade, é uma pessoa... A gente precisa tirar esse mito, né? A gente precisa estar atento, porque a maioria dos abusos, a maioria absoluta, ela ocorre dentro dos lares. Então, por isso que quando a gente fala de educação sexual, a gente quer trazer para esse debate as instituições, a escola, as igrejas, né? Toda a sociedade. A gente precisa, porque tem uma concepção que não é só a minha criança, né? São as nossas crianças. Então, se a gente tem um conhecimento, chega ao nosso conhecimento que uma criança foi vítima, ou que ela possa, ou que tenha essa suspeita, é o nosso dever moral, ético. Enquanto cidadão, não importa de quem seja essa criança. Exatamente, porque são as nossas crianças. Né? O nosso trabalho, se a gente quer um futuro melhor para eles e uma sociedade melhor, a gente precisa ter essa atitude. E só voltando, né, em relação a essa questão dos abusos que ocorrem dentro de casa, a maioria praticados por pessoas do sexo masculino, né, contra essas meninas, porque essas meninas de 0 a 13 anos, elas representam 61,6% das vítimas entre o grupo das meninas. Então, de 0 a 13 anos, 61,6% das vítimas. É um número expressivo. Mas são esses casos que você diz que, diante dos números que ocorrem dentro das próprias famílias. Essa porcentagem é do valor total, mas a maioria também, que não é muito diferente desse número, são perpetradas por pessoas que estão na família. De casa. Nossa pais, senhora, gente, padrastos, avós. Como mãe, assim, ó, pra mim é um soco no estômago, porque
não dá para entender e não dá para, digamos assim, até aceitar. Isso não dá para você aceitar uma situação dessa. Exatamente. E a gente tem uma questão assim, que o abusador, ele não vai se apresentar de uma maneira ríspida, agressiva, na maioria das vezes. Ele é aquela pessoa que identifica que essa criança tem alguma vulnerabilidade, ele se apresenta de uma maneira muito gentil, conquistando a confiança dessa criança, e é nesse momento que ele se aproveita para perpetrar esses abusos, né? Algo assim que eu gosto de trazer, não vou colocar nomes de quem foi, mas essa menina que eu atendi, eu perguntei para ela, eu assim, querida, como que teu avô chegava a isso? Ela, sim, ele chegava brincando de formiguinha. Ou seja, é uma brincadeira comum, digamos assim, Sim. por exemplo, como é que é aquela musiquinha da formiguinha? A formiguinha subir pela parede. Não, tem uma que enfim, que eu canto com a minha filha, mas assim, eu canto, e aí, cara, se tu trouxer isso, tipo assim... A menina, num primeiro momento, ela achava que tudo estava normal. Exatamente, até porque vale ressaltar que, dependendo, como a maioria a gente está falando de um número grande de crianças pequenas, a criança ela não sabe não tem percepção. Não. Ela tinha 3 para 4 anos. Exato. Ela está num momento que aquilo ali gera um sentimento, uma confusão, né, de sentimentos, uma dúvida se aquilo está certo, se está errado, ao mesmo tempo é uma pessoa que ela gosta, Sim. que é do núcleo familiar. Então, a gente precisa, né, trazer isso para as crianças muito cedo. Eu digo assim, desde bebês, né? Quando a gente traz essa questão do respeito para eles desde bem pequenininhos, para a gente poder construir essa base e que, caso venha acontecer alguma coisa, eles nos tragam isso, né? Então, já aproveitando, entrando nesse gancho, né, da importância da educação sexual, né, você defende que é uma das principais armas de proteção. Mas o que é, de fato, a educação sexual? Como ela pode ocorrer e como que se ensina isso para uma criança desde a mais tenra idade, né? Digamos assim, começando num bebê, depois 3, 4 anos, que é onde elas já começam a ter uma compreensão. Como que é possível trazer isso para que fique entendível para ela, que isso fique marcado e que ela tenha uma arma de defesa depois? Eu acho importante a gente pontuar, Ivete, que a sexualidade, ela é uma dimensão, ela tem, né, até uma descrição da Organização Mundial da Saúde, ela tem uma dimensão muito ampla. Então, ela envolve vários conceitos, afeto, carinho, a comunicação, os relacionamentos, o toque, né, um toque respeitoso, um toque de afeto, os valores dessa criança. Então, a sexualidade ela é uma coisa muito ampla. É diferente de sexo, né, do desejo sexual dos adultos, né, que surge a partir da adolescência e nos adultos. É completamente diferente. Então, quando a gente fala educação sexual e ainda tem tabu, né? Esse tabu, porque parece que a gente vai pegar uma criança pequenininha e vai ensinar coisas que a gente vai ensinar lá na adolescência, não é isso. Não vai falar sobre sexo, sobre o que é sexo. Jamais. E como se, né? Enfim. Jamais. Esse processo, na criança, ele vai se desenvolvendo gradualmente. As curiosidades, as perguntas, as interações com os amigos vão surgir, ela vai trazer, normalmente, se ela tem um ambiente aberto em casa, ela traz essas dúvidas, e aí a gente vai fazendo essa abordagem de acordo com a idade dela. Mas o que a gente faz, né? O que é essa educação sexual que a gente tanto fala? Para mim, ela começa desde o bebê, quando a gente está com esse bebê, nessas interações, nesse acolhimento a esse bebê, né? Não deixar esse bebê desamparado, né? Nas suas necessidades emocionais. A gente sabe que ter um bebê é muito cansativo, é muito trabalhoso, mas a gente precisa entender que o que a gente imprime nessa criança nesses primeiros momentos é o que ela vai levar para a vida dela. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que eu fiz com a minha filha, né, até ela desfraldar. Desde bebezinha,
eu e o pai, a gente, na troca de fralda, licença, filha, mesmo parecia que ela, né, não estava entendendo a nossa fala, mas a nossa atitude de respeito, com certeza ela assimilou. Então, licença, filha, o pai e a mãe vai limpar, vai trocar tua fralda agora, desde bebê. A gente cresceu com isso, né? A gente leva isso, e hoje em dia, tendo desfraldado já, mas se ela precisa de alguma ajuda nesse momento da higiene, com licença, filha, né? Precisamos, a gente vai te ajudar agora, né? A fazer a higiene. E ela internalizou isso, que o corpo dela é importante, que ele é especial. A gente sempre destaca isso, que ele merece respeito, merece cuidado, carinho. Então, ninguém pode bater, ninguém pode machucar. Você também não pode, né, fazer isso com nenhuma outra pessoa, nem os seus amigos na escola. Então, a gente vai desenvolvendo uma criança segura, né, e que também leva esse respeito para as outras pessoas na vida, né? É muito, muito importante. Eu acho que o que você trouxe aqui vai trazer, né, uma técnica, uma ferramenta, uma virada de chave, porque muitas vezes os pais não sabem como agir, como fazer. E esse tabu do sexo, da sexualidade é muito grande, muito, muito, muito. Porque especialmente eu que sou um pouco mais madura, a gente veio de uma criação que não se falava nada. Nada vezes nada. Nada. Eu nunca tive uma orientação de nada. Tudo era segredo, né? Tudo. Nem quando a menina, né? Nós éramos só mulheres, eu perdi o meu pai muito cedo, então nem sobre a questão de falar quando a menina ficasse menstruada. Sim, eu fiquei desesperada. Porque tu não sabia o que era aquilo. Imagina, né? E ali já é adolescência. Exatamente. Já devia estar preparado esse território, né? Para introduzir porque era um tabu e ok, fez parte, né, da nossa vida, da nossa criação. Mas hoje nós podemos fazer diferente. E a gente pensa, né? Por que esconder isso das crianças, né? Pode ser leve essa introdução, né? Então, eu com a minha filha, eu procuro ter as crianças estão sempre atrás da gente, né? Especialmente das mães. Então, a gente pode falar de uma maneira adequada, leve. Mamãe, né? Você está no seu período menstrual, por exemplo. Aí eles vão perguntar. A primeira criança vai ficar preocupada, porque é sangue. Sim. Né? Então, as minhas me perguntaram muitas vezes, mamãe, você se cortou? Isso. Mamãe, você se machucou? Isso. Então, você fala assim, filho, filha, quando as meninas crescem, quando elas ficam adultas, né? Vai acontecer esse processo, é um processo natural, faz parte da vida das meninas, das mulheres, não é nada ruim. Então, a gente já vai criando essas associações. Sim. E também uma outra coisa que eu já ouvi muitas vezes, mas assim, é você não falar o que eles não perguntam. Porque muitas vezes, assim, já teve situações que a gente ouve assim, como nascem os bebês? E aí a mãe fica, assim, e aí ela começa uma aula de educação sexual para uma menina de 6, 7 anos, e que não é o momento. É você não responder mais do que é necessário. Tem uma estratégia que é muito interessante, que a gente devolve a pergunta para eles, né? Então, mãe, como nascem os bebês? Filha, onde é que você ouviu isso? Quem te falou? Você conversou com seus amigos? Ela vai te trazer uma resposta. E a partir disso, desenvolver um diálogo. Isso, mas não dar uma aula de dar uma aula de educação sexual. Exatamente. De uma coisa que não vai ter compreensão naquele momento. Exatamente, até porque isso não adianta para as crianças. Elas se satisfazem com uma resposta simples, objetiva, muitas vezes, que sacia ali o interesse e a curiosidade delas, e ao longo do tempo a gente vai desenrolando essas questões, né? Eu sei que uma coisa que me marcou muito, eu acho que ela tinha uns 4 para 5 anos, que ela aprendeu a ler muito novinha. Acho que eram uns 5 anos, mais ou menos. E ela lia tudo que tinha na rua. E uma hora ela passou hotel, outra hora motel, e ela me veio com a pergunta, mãe, qual é a diferença entre motel e hotel? Como se sair numa dessa com uma criança de 5 anos? Se eu falasse que a diferença era só o P e o M,
ia ficar muito vago. Aí o que eu, assim, a minha resposta, eu agradeço a Deus por me trazer tão rápido. Eu assim, querida, hotel é o local onde toda a família dorme. Vai papai, mamãe, filho, todo mundo. E motel só pode ir papai e mamãe. É um local de adulto. Perfeito. Perfeito. Sabe? Falei tudo e não falei nada. Sim, mas era o mas falou a suficiente. verdade, Mas né? falei a verdade, eu acho que esse é o ponto principal. Assim como surgem muitas perguntas, né? A minha filha sempre questionou muito uma coisa que a gente deve evitar, né? Carícias, né? Na frente das crianças, mas para ter esse cuidado mesmo. Mas, por exemplo, um casal, né? Se beijando, eles vão ver o pai e a mãe, ou então, por que beija na boca? Porque é um carinho de adultos. Criança não beija na boca, nem outro adulto beija na boca da criança. Então, isso é uma coisa que a minha filha, assim, ó, ela desde pequena, ela viu a gente dando beijo de boa noite, eu no meu esposo, e teve uma fase ali que ela vinha, ela queria assim, não, beijo na boca é só mamãe e papai, criança não pode, e é só mamãe. E hoje ela, quando a gente vai dar boa noite, ela pede um beijo, aí ela pede beijo, assim, ó, aqui, Isso. e daí ela assim, papai, beijo na mamãe. Aí ela olha assim, mas na boca, né? Porque papai e mamãe beijam na boca. Porque pode. Então... e aí eles vão internalizando isso, e também essa questão do afeto e do respeito entre os próprios pais, os cuidadores. E é um afeto saudável. É um desenvolvimento saudável da sexualidade. Porque também precisa existir, porque assim, ó, a gente sempre tentou trazer isso muito cedo para ela, para que ela não sentisse ciúmes. Então, ela é uma criança que ela aceita o nosso abraço, eu, meu esposo, né? O nosso beijo, né? Tipo, porque ela sabe que isso não vai, também ela não vai trazer mais segurança, porque isso não faz com que ela seja deixada de lado. Exato. É apenas um afeto importante para nós dois. Isso, perfeito. Colocação perfeita. Eu acho que é nesse caminho que a gente consegue construir mesmo uma sexualidade saudável nas nossas crianças, né? Gabriela, eu queria que a gente pudesse ter muito mais tempo, mas já estamos nos encaminhando, né, para os finalmente desse episódio. Então, queria que você deixasse algumas dicas práticas, não sei se você trouxe algum livro que você possa falar e mostrar, para que as mães, para que todos nós e todas nós possamos realmente trazer um pouquinho melhor essa questão de como educar os nossos filhos. Sim, o que eu acho mais importante ressaltar, a gente teria muitos assuntos para falar, mas tenham um diálogo aberto, né, com as crianças, escutem o que elas trazem, as dúvidas, acolham, respondam, né, na medida que elas estejam, né, na linguagem que elas estão preparadas, mas conversem com elas, escutem. Elas nos trazem muitas informações, basta a gente estar atento. Sempre deixem claro, né, que se vier a acontecer algo, vocês estão abertos para acolher, então qualquer assunto a criança pode trazer, né, ela vai ser ouvida, vai ser acolhida, e isso vai desenvolvendo segurança nessa criança, ela sabe que ela pode confiar, né, nos seus cuidadores, nessas figuras, e a sua autoestima também vai estar protegida, né? Eu trouxe aqui 3 livros, então, primeiro eu vou mostrar esses 2, Pipo e Fifi e O Novelo das Emoções, que são livros para a gente trabalhar essa questão do respeito ao corpo e das emoções com as crianças, porque tudo isso faz parte, né? E um livro que é Como Falar sobre Sexualidade com Crianças, da Leiliane. Esse é interessante para os pais, né? Esses 2, eles são mais voltados para a gente ler com as crianças. Exatamente. São livros infantis para serem lidos. Exatamente. Mas este é para como os pais. Esse aqui é um livro simples, com uma linguagem simples, muito objetivo. Ele traz várias dinâmicas ao final dele, várias dicas práticas de como a gente ter essa interação com as crianças de acordo com cada fase. Então, vale a pena os pais buscarem por esse livro, porque realmente ele é muito necessário. Então, muito obrigada, Gabriela. A gente fica eternamente grata. Nossa, é realmente muito necessário. Muito necessário, sabe? Eu acho que você caiu aqui como chave de ouro. A gente já tinha comentado, mas
algo que a gente sempre gosta de trazer assim, eu domino um assunto, ela domina outro, e a gente não vai trazer algo vago aqui. A gente quer trazer realmente quem entende do assunto e que traz essa conexão, que traga conhecimento para quem está do outro lado. Então, muito, muito obrigada mesmo. E a você que está nos ouvindo aí, que envie para todas as mamães, porque isso não é assunto para uma ou para outra, são para todas as mamães, que nós trouxemos muitas chaves para você lidar com esse detalhe da sexualidade. Porque afinal são as nossas crianças, né? Como você mesma enfatizou, né? Então, muito obrigada por estar aqui neste momento, e você que nos ouviu até agora, não deixe de compartilhar, é muito importante. Beijo no coração e até o próximo episódio.